Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com o vereador Duda Sanches. Eu estou tendo um cuidado enorme para não falar deputado, exatamente porque o deputado é Alan Sanches, pai do vereador Duda Sanches. Duda Sanches cumpre o seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores aqui em Salvador. Jovem, mas apesar do pouco tempo no parlamento, já demarcou seu espaço de atuação política definitivamente naquele parlamento municipal. Vem aqui para a TV Assembleia para dizer das suas expectativas, seus anseios e como é que, na verdade, ele está enxergando o atual momento político municipal, estadual e, fundamentalmente, nacional. Vereador, o senhor é o mais novo vereador do Parlamento Municipal? Positivo, Humberto. Nós tivemos esse desafio de, além de ser o vereador mais jovem de Salvador, dessa atual legislatura, eu fui eleito o mais jovem das capitais brasileiras. O que, sem dúvida, é um desafio muito grande, você representar essa classe da juventude e, sem dúvida, a população quer muito saber como vai ser a atuação de um vereador tão jovem. Então, estou aí no meu terceiro ano de mandato com esse grande desafio. Vereador Duda Sanches é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Salvador e membro efetivo, membro titular de Direitos do Cidadão. O senhor e o seu pai, deputado Alan Sanches, se elegeram pelo PSD, mas estão vivendo um momento de uma expectativa de saída do PSD por diversos assuntos, fundamentalmente por desencontros e tal com a direção regional e a direção nacional. Com a visão da expectativa política do PSD, qual é o destino, qual é o novo endereço, vereador? Humberto, eu digo para você que esse destino e até a saída ainda é um fator incerto. Nós precisamos entender que o candidato, o vereador, o deputado, o legislador, ele tem uma independência que ele não pode perder nunca, porque a população precisa que ele ponha a sua opinião e que a opinião sua seja a opinião da população e que faça valer o interesse público. Nisso, nós não concordamos com uma forma que o nosso partido PSD apoia a presidente Dilma e o governo estadual aqui do governador Rui Costa. E principalmente, vereador de Salvador e o deputado Alan Sanches, que você citou agora, nós temos um trabalho muito forte aqui na capital e não vemos como o governo do estado vem tratando Salvador como deveria. Nós temos a terceira maior capital do Brasil, nós temos uma cidade complexa com muitos problemas. Passamos agora por um período de chuvas terrível e nós entendemos que o governador pouco fez para ajudar essa população que tanto precisa dessa capital pobre, porque nós temos muitas riquezas, mas nós temos um orçamento que ainda nós precisamos aumentar muito para que a população possa sentir na pele, na saúde, na educação, nas diversas pastas daqui do município, uma melhora efetiva. Então, nós não concordamos e eu digo para você, hoje ainda é muito incerto. Nós, dentro do PSD, vamos ser uma voz que nem sempre vai caminhar a favor do que o partido determina, no sentido de apoio a coisas que nós não concordamos. Nós somos fiéis, nós temos uma ligação principalmente com o senador Otto Alencar, que é um homem extremamente, além de ser o presidente do nosso partido, é um homem extremamente correto, coerente, mas nós não concordamos com o que o Brasil vive. Eu defendo que não só nós, mas o Brasil não concorda com o que está acontecendo. E a Bahia tem uma relação com o Partido dos Trabalhadores e com o presidente Dilma que automaticamente nós dizemos que o que acontece lá pode acontecer aqui também. E é isso que nós não queremos ver. Perfeito. Portanto, ainda não, do ponto de vista de sigla, ainda não tem uma definição de para onde é que pode migrar. Sem dúvida. O prazo que o TRE, que a legislação eleitoral nos permite é até o final de setembro, início de outubro, para que nós possamos decidir se saímos, se não saímos, e o que não é decisão só nossa. O partido tem que definir isso também. Vereador Duda Sanches, o senhor diz assim, nós não concordamos, eu e meu pai, o deputado Alan Sanches, não concordamos com a defesa que o PSD faz do governo da presidente Dilma e do governo do governador Rui Costa.
Isso está implícito, na verdade, que a posição que de repente vocês possam tomar, do ponto de vista partidário, está implícito que os senhores vão para a oposição e para um apoio ao prefeito Assemineto? Com certeza, a maior liderança da oposição ao governo do Estado hoje é o prefeito Assemineto. Ele que sempre foi um deputado dos mais votados e que hoje governa o município de Salvador, ele é uma liderança, eu diria a maior liderança do partido dele, o Democratas, nacional, e sem dúvida é um dos 5, 3 maiores lideranças da oposição em todo o país, de todos os partidos. E no momento que nós não concordamos com a forma como Salvador está sendo gerida, não pela prefeitura, mas pelo governo do estado, que tem sua sede aqui, que tem suas maiores instituições, hospitais e tudo aqui, não concordamos, sem dúvida, nós vamos para o que nós achamos certo. O prefeito Assemineto, eu sou testemunha, pois voto os projetos dele, pois estou acompanhando as demandas da cidade e como a cidade vem reagindo a isso. Não é à toa que ele teve aprovação de 82%, recentemente na imprensa foi ventilado isso, que ele teve uma das maiores aceitações por parte da população. Então, sem dúvida, saindo do PSD, que eu digo para você que hoje não é ainda uma realidade, que talvez não seja, mas saindo nós vamos sim para o projeto que nós defendemos e que achamos que é o melhor para o governo do estado e para Salvador. Perfeito. Vamos dar uma passeada sobre a atuação do seu mandato lá na Câmara de Vereadores? Vamos lá, vamos trabalhar esse tema. Vereador, o senhor quer que a Justiça libere entrada de agentes em casa com focos de dengue. Como é que é possível isso? O grande problema de combate à dengue, na verdade, é o acesso que a população, numa parcela considerável da população, não permite que os agentes tenham as residências e os logradouros. E o senhor está querendo, na verdade, que essa coisa seja definida. Que tipo de instrumento o senhor vai usar para dar direito e dar autoridade para que a gente tenha acesso aos logradouros, às casas? Humberto, todos nós que estamos aqui no estúdio, quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente lá de sua casa, já ouviu alguma história de que nesse período de epidemia que vivemos, de dengue, chikungunya e zika, alguém já falou para você, já falou para alguém que está ouvindo a gente lá em casa, que tem uma piscina próxima da minha casa que está esverdeada e que ninguém cuida. Tem uma casa que está abandonada, diversos cacos de plantas e que ninguém vai lá para drenar a água da chuva. Todo mundo já ouviu essa história alguma vez. Isso é um grande problema na cidade de Salvador. A epidemia que foi do estado mais atingido, que foi São Paulo, se deu porque o estado passou por aquela crise hídrica, está passando ainda, do Complexo da Cantareira, e diversas casas acumularam água. Essa água acumulada virou realmente o nascedouro do Aedes aegypti, que é um mosquito que passa todos esses vírus. Então, nós aqui em Salvador vivemos uma realidade que não chega a tanto, mas que estamos próximos de passar de uma epidemia. Hoje, no serviço social que nós temos em comunidades aqui em Salvador, nós presenciamos diversas pessoas com sintomas da Zika, hoje já estão melhorando, hoje estão começando com esses sintomas. Nós temos eu diria que 10% da população de Salvador carente já teve algum parente ou já teve alguma dessas patologias. E as casas que ficam abandonadas, muitas pessoas não conseguem adentrar. Você só consegue adentrar uma casa dessa se você tiver uma autorização judicial. E de forma errada, errônea, diversas pessoas entram sem autorização, vizinhos, para que seus filhos, sua família não seja acometida dessas doenças. Então, eu defendo que o Tribunal de Justiça tenha uma celeridade maior. Celeridade em parceria com a Prefeitura, com os agentes de endemia que combatem esse vírus dentro das casas da população aqui de Salvador e da Bahia também, para que o tribunal possa liberar com mais facilidade que essas pessoas adentrem essas casas e possam combater. Ninguém quer entrar nessas casas para fazer qualquer outro tipo de ação. Vai ser, sem dúvida, acompanhada da Guarda Municipal, de algum oficial de justiça, para que os bens dessa pessoa e a integridade de sua casa seja mantida. Mas o que a gente não pode é ver uma epidemia crescer na cidade de Salvador e diversas pessoas não tomar conhecimento disso. Tem um imóvel ou um imóvel que ela não mora, porque mora em outra região, ou então tem um imóvel que vai emprestar para outra pessoa e está sem cuidados, essa pessoa tem responsabilidade civil de cuidar da vida de quem está ao redor. O mosquito da dengue é um mosquito que ele só voa até no máximo 3 metros de altura, então pessoas que moram em casa, sem dúvida, e é um mosquito que ele anda pouco, mas ele pega todo o quarteirão.
se uma casa só tiver com essas larvas. Então a gente tem que combater e o Tribunal de Justiça tem que entender esse momento que o Brasil vive, que Salvador vive, e deixar os agentes, a prefeitura e a guarda municipal entrarem nas casas e combater esse mosquito. Que tipo de proposição o senhor está usando para materializar essa sua intenção? Eu estou falando assim, ó, eu estou buscando que a justiça assegure o direito do agente de saúde a entrar na casa. Mas o senhor está usando que instrumento? É um projeto de lei? É uma indicação? Enfim. Infelizmente, Humberto, nós não temos competência no município de Salvador, como vereador, de obrigar ou então de ter uma força maior com o Tribunal de Justiça para que ele seja obrigado a ter uma celeridade. O que nós podemos fazer é usar o poder constitucional do vereador, de representante da população e que, sem dúvida, tem amigos em todos os outros poderes, deputados federais, estaduais, dentro do Tribunal de Justiça, para usar a influência que o nosso cargo dá para poder fazer o que a população pede, que é usar essa responsabilidade que a população me deu, me elegendo vereador, e pressionar o Tribunal de Justiça, pressionar os amigos de outros poderes para que nós possamos, enfim, chegar ao fim dessa celeuma. Eu não tenho competência, infelizmente, de determinar, através de um projeto de lei, através de qualquer outro projeto, que as pessoas possam entrar nessa casa de forma compulsória. Mas eu tenho o poder de contaminar as pessoas da forma boa, da forma de poder entrar nas casas e combater esse mosquito. E o cardápio em braille? Por que está sendo a sua preocupação? Cardápio em braille. Vamos para o varejo dessa sua iniciativa. Sem dúvida, Humberto. A gente tem que, no mandato de vereador, a gente não pode ficar em um lado só tratar de saúde, só tratar de alguma coisa. Ainda que eu tenha um trabalho muito forte no lado da saúde, o cardápio em braille foi um questionamento que eu fiz recentemente na Câmara Municipal de Salvador, porque acessibilidade é a palavra de ordem nas grandes cidades do mundo. Então, nós não podemos ficar para trás. Recentemente, a Prefeitura fez uma mudança em diversos pontos da cidade. Em alguns pontos, ela reestruturou as calçadas, em outros, ela pediu para a população reestruturar e conseguir garantir a acessibilidade de deficientes visuais e tudo mais. Então, eu fui dar entrada no projeto de lei, porque certa vez eu estava num restaurante e uma pessoa que tinha deficiência visual sofreu, eu digo assim, de uma forma indigna, ela não pôde escolher por si só o alimento, o prato que ia pedir, alguma coisa. Então, tive essa ideia e coloquei o projeto de lei na Câmara. O setor de análise e pesquisa lá da casa, ele me impediu de dar prosseguimento porque essa lei já existe desde 95. Eu pensei, mas eu nunca vi isso acontecer. Se você chegar em um restaurante, dificilmente terá um cardápio em braille. E eu falei, então vamos procurar o CODECON, o PROCON, que tem o mesmo papel no município e no estado, para que eles possam fiscalizar e pedir, inicialmente de forma educativa, porque mesmo que seja uma lei de 95, como não é praticada, a gente não pode chegar multando esses estabelecimentos. Vamos dar um prazo, já é lei, mas vamos dar um prazo para que essas pessoas se regularizem. E apenas para informação, nós não estamos falando de altos preços. Em uma crise que estamos vivendo no Brasil, nós não podemos chegar e só colocar obrigações para os empreendedores. Nós temos que buscar soluções. Mas falar de cardápio em braille é falar de acordo com o Instituto de Cegos da Bahia, R$ 3,00 por página. O Instituto faz a tradução livre de cada página de um cardápio por R$ 3,00. Então, quem tiver mais páginas no seu cardápio vai gastar o quê? R$ 30,00 por um cardápio de 10 páginas. Então, a gente precisa ver o valor irrisório disso e o enorme valor que existe para as pessoas. Nós estamos dando dignidade, nós estamos deixando com que as pessoas vivam a melhor forma, sendo que elas não têm, infelizmente, todas as possibilidades das pessoas que não têm a deficiência visual. E quem é que faria essa tradução e produziria esse cardápio? Vereador? Humberto, o Instituto de Cegos, como eu falei, ele faz a tradução por apenas R$ 3,00 de uma folha em braille para uma folha, ele faz essa tradução por R$ 3,00 de cada página. Então, nesse entendimento, o Instituto de Cegos é a instituição maior que trata da deficiência visual aqui na Bahia. E por tabela, a sua iniciativa está beneficiando o Instituto. Não claro, tenha porque dúvida. ele, de qualquer forma, Não vai tenha produzir, vai gerar lucro, vai gerar receita. Não tenha dúvida, Humberto. E não é só isso. Diversas pessoas, após essa iniciativa, que trabalham porventura com isso, porque como eu não tenho essa deficiência, o universo, para mim, a minha referência é o Instituto de Cegos. Então, eu procurei o Instituto de Cegos, que tem a legitimidade
para falar sobre o assunto e eles fizeram. Mas diversas outras pessoas e instituições aqui de Salvador, elas fazem também essa tradução e assim conseguem garantir que essas pessoas que têm todos os direitos, como eu, como você, que não tem a deficiência, de viver dignamente. A lei é de 95. 95. E Como ninguém diversas cumpre. leis. É isso. Nós vivemos loucura. um país, um município que Negócio. tem diversas leis caducas e que existem, mas as pessoas não cobram e não são julgadas por isso. Pronto, mas o senhor, na sua inquietude lá na Câmara de Vereadores, já estou vendo que você é uma pessoa inquieta, né? Ao contrário do seu pai, que é aquela coisa meio folgazão e tal, mas de qualquer forma, tenham um produto positivo do desempenho do mandato. Deputado Alan Sanches aqui na casa, não tenha dúvida disso. O que o senhor está querendo? Datas nas placas de obras. Hoje, quem nunca aqui passou por uma placa de obra, viu que absolutamente nenhuma obra estava acontecendo e a placa já estava envelhecendo com o tempo. Hoje, as placas que tem de obras aqui no município de Salvador, e tanto da União quanto do governo do estado, aqui na nossa cidade, que é minha competência de legislar, elas não constam com a data de afixação da placa. O cidadão passa lá, a propaganda está sendo feita da instituição pública, está mostrando que a instituição está pseudo-trabalhando, mas, de fato, as obras não acontecem. Essa lei, ela pretende que as placas sejam obrigadas a colocar sua data de afixação para, assim, facilitar com que a população mesmo possa fotografar, possa fiscalizar e possa cobrar. Com a data fixada, as pessoas podem precisar quando foi colocada a placa, há quanto tempo essa propaganda está sendo feita da instituição e podem dizer, ó, já tem um ano que colocaram a placa aqui e nada. Minha comunidade continua sendo prejudicada pela falta dessa ferramenta, desse equipamento público e a gente não consegue fiscalizar. É um projeto de lei que nós colocamos na casa, inclusive estou querendo colocar para votação nessa semana ainda, para que nós possamos ver a população mesmo ajudando nessa fiscalização, para que os órgãos públicos se sintam mais pressionados para entregar os equipamentos que a população paga com seus impostos e que precisa tanto. E o senhor está querendo cuidar bem dos recursos das escolas ou ensinar como é que mexe com o dinheiro, com recursos nas escolas, vereador? Humberto, nós vivemos agora uma crise nacional. Na verdade, eu diria mundial, mas quando o mundo já está saindo da crise, o Brasil está entrando cada vez mais fundo nessa crise econômica. Então, a palavra de ordem agora é poupar. A palavra de ordem agora é se educar financeiramente. Nessa linha, eu digo que é o projeto do meu mandato. Não é fácil você colocar dentro das escolas municipais, das mais de 400 escolas que existem, um projeto de educação financeira. Mas a gente está indo para São Paulo ainda nessa semana também, para conversar com uma senhora que é referência, né, no ensino de educação financeira, que é a doutora Cássia Daquino, para a gente entender melhor como é que funciona isso e fazer com que as crianças soteropolitanas possam sim levar os ensinamentos que aprenderem na escola para seus pais, não caírem nas armadilhas do crediário, as armadilhas que você vê nas ruas, pessoas oferecendo créditos consignados sem ao menos consultar esse PC Serasa, são armadilhas. Toda vez que uma pessoa se coloca no risco desse, ela está aumentando os juros e as pessoas vão ficando com dívidas acima de dívidas, seus salários chegam e no dia seguinte seus salários já foram para pagar o cartão de crédito. É isso que nós queremos ensinar as crianças daqui do município. A Constituição de 88 determina que as prefeituras que têm a legitimidade para ensinar as crianças do ensino primário. Então a gente quer colocar esse ensino desde pequenos para que eles não cheguem já viciados, já com a educação financeira dentro de suas casas, de uma forma, digamos assim, irresponsável. Nós vemos muitas pessoas hoje colocando os pés pelas mãos quando você fala de contas, quando você fala de organização dentro da sua família. E nós queremos fazer com que essas crianças se eduquem, ensinem a seus pais e que possam sim se precaver e nós tenhamos soteropolitanos no futuro mais responsáveis, soteropolitanos que poupem, soteropolitanos que possam ajudar suas famílias a crescer e a ter seus bens e tudo mais. A gente vive hoje um cenário terrível de irresponsabilidades fiscais. Os pais têm que saber e têm que ter conhecimento para que possam cuidar de suas famílias. Isso é, inclusive, a causa de separação de diversas famílias, o problema da educação financeira dentro da sua casa. É isso que a gente quer combater, uma cidade mais sadia, mais responsável e mais financeiramente preparada para o futuro. O senhor está preocupado, portanto, com o braille nos cardápios? O senhor está preocupado com o acesso do agente de saúde às residências para eliminar os focos de produção do mosquito
da dengue, o senhor está querendo colocar, propõe colocar data nas placas, educação financeira, ou seja, educar a criançada, educar as populações, as gerações futuras para poupar e para administrar os recursos de forma, diria, mais educada. E a saúde, o senhor é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. O senhor diria que a saúde aqui na capital está em que nível, vereador? Deputado, senador, quem sabe, um dia chega, mas agora é vereador Duda Sanches. Eu diria hoje, para dar uma nota na saúde de Salvador, vamos colocar de 0 a 10. A gente sabe que hoje o cidadão, a saúde de Salvador, ela é determinada de duas maneiras. Uma parte o governo do estado cuida, principalmente dos quesitos de alta complexidade, grandes cirurgias, a regulação do estado que determina. E, vamos dizer assim, as unidades básicas e de saúde da família são cuidadas pela prefeitura. Então a gente divide essa responsabilidade, mas em geral eu diria que o soteropolitano ainda não está, ou melhor, está muito longe de dar uma nota 10 para a saúde de Salvador. Hoje o que a gente vê são diversas pessoas que não conseguem marcar suas consultas, pessoas que precisam de uma ajuda de determinada pessoa dentro de algum órgão público que tem alguma influência para fazer isso. Isso não é o certo, porque as pessoas estão pagando seus impostos e querem ver a sua saúde, querem ver a educação e tudo mais da melhor forma possível. Então não precisa de favores para fazer as marcações de determinada consulta, de determinado exame, de determinada cirurgia. Eu diria que hoje a nota da saúde em Salvador é 5, porque muito é feito, muito está sendo feito, reforma de postos de saúde, aumento de capacitação de hospitais, parceria, como Salvador está fazendo agora, uma parceria com o Hospital Santa Isabel para cirurgias de ombro, joelho e quadril, mas muito há que ser feito ainda. Nós vemos pessoas sofrendo, pessoas pegando filas de madrugada, e não é isso que a gente quer como legislador. Eu diria uma nota 5, porque muito está sendo feito, mas a realidade é que Salvador ainda precisa de muito mais para que o cidadão tenha um atendimento digno e um atendimento que ele merece. O ex-vereador, o ex-prefeito, aliás, João Henrique, está indo para o PR, se não me engano, me socorra aqui, Fernanda, está indo para o PR, e a expectativa, na verdade, é que venha a se candidatar a prefeito de Salvador. Como é que o senhor vê essa investida do ex-prefeito? Primeiro, essa investida do ex-prefeito está jogando fora todo o trabalho que o TRE tem em todos esses anos e também toda a legitimidade da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas dos municípios, porque ele teve 3 contas, ou 4, salvo engano, rejeitadas no Tribunal de Contas e na Câmara Municipal. Fazer uma afirmação dessa é dizer que não vale de nada as contas rejeitadas nas duas casas, que são representantes da população. Então, para a gente começar a falar dessa candidatura do ex-prefeito João Henrique, a gente tem que falar que não tem absolutamente nenhum sentido, porque eu pessoalmente já votei 3 contas dele. Então, não há que se falar. Eu entendo que o prefeito João Henrique hoje, ele tem essa vontade, gostou de liderar o município de Salvador, de cuidar dos moradores daqui, mas que ele não tem viabilidade jurídica para isso. Para a gente começar a falar desse fator do João Henrique se filiar ao PR. E segundo, a cidade lembra como estávamos há 2 anos atrás. A gente lembra dos buracos que furavam os pneus dos carros, nós lembrávamos do transporte, ônibus antigos, nós lembrávamos da saúde, onde os postos de saúde não eram reformados, não tinha material para se fazer suturas, para se fazer todo tipo de coisa. Então, a Salvador lembra como é que Salvador estava 2 anos atrás, quase 3 anos atrás. Então, eu acho que essa investida vai acabar anulando uma votação possível, que se ele conseguir ser candidato, essa eleição dele vai ser cancelada, eu não tenho dúvida disso, porque todo mundo sabe o poder e quais são as consequências de ter uma conta rejeitada, mas se ainda assim perdurar, eu não acredito que a população vá realmente dar esse voto de confiança, porque não foi isso que a população teve quando ele era prefeito. O senhor foi considerado o 3º vereador mais atuante da Câmara de Vereadores. Como é que o senhor recebeu esse título? Não é? Como é que o senhor recebeu? Humberto, com um sentimento assim de um desafio maior, porque você, no momento que levam, como você falou, um título desse, as pessoas começam a
perceber mais o seu trabalho, e aí você tem que cada vez mais ir melhorando e correspondendo ao que a sociedade quer. Então, nós nos esforçamos para apresentar projetos, nós nos esforçamos para estar próximo da população e esse reconhecimento veio. Eu vou ser sincero que a gente não trabalha dia a dia buscando estar nesse ranking. E não digo também que os que não estão, eles não trabalham. Não vou afirmar isso. Mas, sem dúvida, estar nesse pódio nos dá vontade de trabalhar mais, saber que estamos indo no caminho certo para que possamos honrar os 8.500 votos que eu tive como vereador e essa responsabilidade de ser o mais jovem das capitais brasileiras e, graças a Deus, está pontuando entre os vereadores aí que tem essa sintonia com a população. Vereador Duda Sanches, o senhor é um jovem parlamentar. Jovem. Não só parlamentar, mas jovem na idade. Né? Tem uma trajetória aí, diria, muito recente na vida da política, da chamada política partidária e na defesa, sobretudo, de um mandato. Como é que o senhor está vendo o atual momento nacional do ponto de vista político? O que eu vejo é uma verdadeira vergonha. Nós assistimos diariamente notícias que se repetem e que parece que a notícia que nós estamos vendo no jornal mais logo à noite é a mesma que teve de ontem, pessoas, políticos sendo presos. E realmente para nós que fazemos parte dessa classe e que defendemos que existem políticos sérios e comprometidos com a população, a palavra eu diria que é vergonha. A gente sabe que o Brasil é um país que vive mergulhado em uma corrupção, que estamos conseguindo investigar e colocar onde merecem estar essas pessoas que pegam dinheiro público e fazem essas atrocidades que nós estamos acompanhando. Então eu vejo o momento político do Brasil como um momento de completa irresponsabilidade, de um projeto que veio cometendo falhas durante o tempo que agora os brasileiros estão sofrendo. Diariamente são dezenas de pessoas que abordam empresários, abordam políticos, procurando emprego, pessoas que estão desempregadas do setor, principalmente dos setores de serviços, que são eu diria que são os que mais foram atacados por essa grande crise, e as pessoas estão realmente desesperadas diante das notícias que nós vemos diariamente nos noticiários. Então, eu diria que a palavra é vergonha, diria que a palavra é responsabilidade, porque eu estou vivendo esse momento aqui, então eu, que não faço parte desse projeto, que não faço parte dessas pessoas que estão sendo presas, essas pessoas que estão agindo de forma responsável com o dinheiro público, eu tenho a responsabilidade de perseverar e trabalhar para que isso mude aqui no cenário de Salvador e nacional também. Ali naquela Câmara, vereador Duda Sanches, o que a população de Salvador pode esperar do vereador Duda Sanches? Queria mandar esse recado para minha cidade maravilhosa, a cidade que me acolheu e me deu o prazer de cuidar de vocês. Sem dúvida, todo esse trabalho que a gente desenvolveu durante esses 2 anos e meio quase, nós temos 1 ano e meio de mandato, foram 2 anos e meio de muito trabalho. E os próximos 1 ano e meio também vão ser da mesma forma. Trabalho, dedicação, aproximação com a população, tentar aproximar o poder público da população e que a gente consiga garantir com que o dinheiro que vocês pagam de impostos, que pagam o meu salário e que pagam o salário de todos os políticos aqui de Salvador, sejam retribuídos em trabalho, em saúde, em educação e em segurança para vocês. Vocês têm meu comprometimento e peço esse voto de confiança de acreditarem no nosso trabalho e de acreditarem de que tem políticos sérios aqui no município de Salvador e que querem trabalhar para garantir o direito de vocês. Eu falei aqui com mais um jovem que milita na política da Bahia. Eu falei aqui com esse produto que a população, de uma forma ou de outra, de 4 em 4 anos gera. É uma renovação espontânea, mas é uma renovação, sobretudo, calcada em cima de princípios. Duda Sanches é um desses jovens e novos produtos que a população gera, que ela produz. E ela produz, sobretudo, guindada pela preocupação que tem de construir um país diferente. Uma cidade e um país diferente. E Duda, quer queiram, quer não, representa essa expectativa e essa vontade do povo na ponta. Prazer e foi uma honra, e vou dizer isso para o seu pai, dividir essa bancada com o senhor. Muito obrigado, Humberto, muito obrigado à TV Assembleia por dar mais esse espaço de aproximação com a população.
pudéssemos conversar sobre os nossos projetos, sobre o nosso mandato, dizer que a gente está sempre à disposição dessa TV que aproxima, sendo redundante, mas que aproxima a população do político, faz com que a população saiba o que nós estamos fazendo dentro das casas legislativas, e é um prazer sempre estar aqui com vocês, esclarecendo tudo que a população precisa saber. Nós ficamos por aqui, muito obrigado por sua atenção. TV Assembleia e a TV da Casa do Povo.